semana, eu acho que a gente tem uma questão importantíssima para discutir, que é a seguinte. Nós, semanalmente, finalizamos uma planilha e nós submetemos a auditoria. Só que existe uma questão importante que nós hoje estamos trabalhando, que é justamente planejar os próximos 6 meses, porque até então a planilha era muito mais um instrumento de controle de custos e de ter algum tipo de previsibilidade no curto prazo. Só que agora o nosso desafio é fazer com que essa planilha reflita de uma maneira fidedigna aquelas expectativas de vendas e de produtos e de seminários e de patrocínios. E é difícil a gente ter uma capacidade de colocar essas previsões dentro de um processo que tem um mínimo de fidelidade ao que possa ser realizado. Então, eu acho que quando a gente começou a fazer isso alguns meses atrás, era assim do tipo, vamos colocar todas as ideias, só que daí ficava uma previsão de faturamento atrofiadamente enorme, gigantesca, e a gente percebia que aquilo não ia ser de fato realizado. Então tinha que pensar de uma maneira mais conservadora. Só que daí a gente colocava de uma maneira mais conservadora e ficava abaixo do que precisava. Sim. Então, encontrar a calibragem correta é uma coisa meio complicada, porque você tem que lidar primeiro com as suas ideias, depois com a capacidade do mercado de absorver e comprar essas ideias, e, por fim, a velocidade com que essas ideias são vendidas e compradas, né? Ideias não faltam aqui. Sim, imagino. Então, controlar o ímpeto, né, de todas esse turbilhão de ideias que a gente tem, e ao mesmo tempo a gente tem uma característica que acho que isso é dos dois. Quando a gente tem ideia, a gente quer executar ela de qualquer maneira. Então, quando a gente punha ela na planilha, é porque a gente sabe que a gente vai executar. Então, a nossa questão maior é o time, porque a nossa velocidade nem sempre é a dos outros, e principalmente por estarmos num cenário muito instável e muita gente querendo esperar o cenário político estar um pouco mais definido para alguns passos. Acho até que o mercado absorveu um pouco disso com uma velocidade até maior, no sentido de que se todo mundo resolvesse congelar todas as suas ideias e iniciativas até as eleições, a gente teria todas as empresas um ano com resultado muito abaixo das expectativas. Sim. Então, acho que a maioria das empresas, dos líderes, conseguiram dosar isso, né? Eu preciso manter um ritmo, eu vou ser um pouco mais conservador, mas eu não posso ficar esperando e perder um semestre inteiro, um ano inteiro, em função de um cenário político. Mas agora o nosso desafio é esse, de tentar deixar os planos estarem mais próximos da realidade para não furar o fluxo de caixa. O maior desafio de vocês nesse aspecto é em relação a que é realmente conseguir que as ações elas aconteçam e que o resultado financeiro seja de acordo com aquilo que foi previsto. Qual é o impasse maior para isso acontecer? Qual é o ponto maior? Porque que nem a Cris está dizendo, e você próprio, Luiz, coloca, tem um planejamento, tem um afã de fazer, quer dizer, tem 1000 ideias, 1000 possibilidades, mas como colocar isso num tempo realmente prático de se realizar e que traga aquele resultado? E tem aqui uma experiência, que essa experiência é muito importante, ela entrar no planejamento, quer dizer, o desejo, eu sei que ele existe, mas como que a gente torna o desejo algo que também dá suporte para o planejamento? E lógico que a experiência de vocês pode ajudar muito nos pontos que ainda não estão adequados como poderia. Qual é o grande impeditivo que vocês percebem, ou o grande dilema para isso fluir? Porque eu acho que o mercado também, está todo mundo numa expectativa do que vai acontecer, mas isso pode ser uma oportunidade.
Aí como é que a gente trabalha, como é que nós podemos compor, gerar resultado de uma maneira talvez não tão conservadora, mas um pouco ousada ou inovadora para dar segurança, mas conseguir trazer os resultados? Tem duas variáveis. A primeira variável é transformar a ideia em realidade. Porque muitas vezes você fala, vou fazer um evento assim, assado, Sim. ou então vou fazer uma série de entrevistas dessa determinada maneira, e chega na hora você não consegue realizá-la porque ou a pessoa convidada não tem agenda, ou porque deu algum problema operacional no meio. Então, o primeiro obstáculo é esse, é sair do campo das ideias e entrar na realidade. O segundo ponto é a capacidade de venda, de patrocínio dessa ideia, aliás. Quando eu era editor de revistas, por exemplo, a gente tinha claramente uma ideia, uma experiência que mostrava tal assunto vai vender em banca. Às vezes não vendia. Sim. Porque muitas vezes os assuntos têm um ciclo e você nunca sabe se você está no meio do ciclo, no início ou no final. Talvez, sei lá, tem assuntos que nunca vão se esgotar, como por exemplo, como emagrecer com facilidade. Todo mundo quer saber disso. Caso, né? Sim, exatamente. É um tema de pauta, infelizmente. Mas, enfim, quando eu fui diretor de redação da época, eu sentia que a gente precisava de uma capa vendedora. Eu chamava os editores, vamos falar quais são as novidades em emagrecimento. Sempre tem, e sempre Sim. tinha uma capa, e sempre vendia bem. A questão toda é que no mundo corporativo, os assuntos já são mais difíceis de você mapear. As novidades, elas duram muito pouco, porque todo mundo copia todo mundo. Sim. É muito parecido o mercado editorial nesse sentido com o mercado financeiro, por exemplo. Você vem com a solução nova de investimento ou de financiamento, todo mundo copia assim. Então, não basta você ter uma ideia original, mas ao mesmo tempo você tem que saber como é que isso vai vender. E às vezes você dá uma de... Como é que eu posso dizer? Daquele cara que fez o carro Tucker. Preston Tucker. Sim. O cara estava tão à frente do mercado que ninguém quis comprar um carro que tinha um farol direcional, banco mais seguro, vidro que não explodia, o cinto de segurança, simplesmente porque as pessoas não estavam preparadas para aquilo. Exato, acho que você tocou num ponto que ele é essencial. E aí talvez pensar como é que hoje você faz a conexão, que nem você disse, né? Na época que você trabalhava dentro de uma edição, uma editora, e vocês tinham lá uma pauta, vamos fazer alguma coisa diferente. Então, as pessoas traziam a ideia e o assunto para a banca e não necessariamente aquele assunto vendia. O que a gente tem de diferente hoje, que eu acho que para todos os mercados, é uma abertura, mas também é um grande desafio, porque requer muito mais empenho. Para você chegar com alguma informação até a banca, vamos imaginar que a banca aqui é o mercado, é importante hoje interagir com esse nosso cliente. Ele dita de uma certa maneira o que ele espera. Então a gente tem um fluxo de informação ou de conexão muito mais aberto e rápido. Hoje vocês conseguem fazer essa conexão com o cliente, ou pelo menos o cliente final, ou aquele comprador do serviço, como no mercado financeiro que você citou, né? Tem várias soluções, mas o que faz a diferença e o que vai fazer para os próximos anos? A relação que eu estabelecer com o meu cliente, que tudo bem, todos os bancos, eles dirão que tem um relacionamento com o cliente, mas é aquele modelão padrão que a gente conhecia, quase o modelo da banca de jornal. O cliente hoje, ele já não quer mais isso. Lógico que a gente, quando fala de banco, por exemplo, o sistema financeiro, existem algumas coisas que geram conforto para esse mercado ainda. O que é isso? Por se tratar de um assunto muito delicado, eu ainda tenho aquele conceito que eu quero segurança, que eu acho que isso vai ser eterno. A gente quer segurança para o nosso patrimônio, a gente quer segurança para aquilo que conquistamos, que é o nosso dinheiro, para a nossa planilha, para o futuro, quer dizer, com quem que o meu dinheiro está. Mas hoje a gente já começa a ter um movimento
de além, o que esse relacionamento de fato me oferece de uma maneira customizada. Como essa pessoa ou esse banco consegue fazer o meu produto o mais individualizado ou o mais específico para a minha demanda. Então, quando a gente fala em serviços, eu acho que hoje a gente tem uma porta bacana com o cliente, a gente pode acessá-lo e existe um processo que eu acho que é um processo muito interessante, mas que a gente ainda usa pouco, e quando eu digo a gente, eu diria quase que todos os segmentos, que é de cocriação e co-construção. Então, eu posso palpitar no seu serviço, eu posso dar a minha sugestão do que eu gostaria de comprar. Você pode. E quanto mais esse canal se torna aberto, talvez eu tenha mais possibilidade de levar para a banca aquilo que ele vai dizer. Isso foi feito para mim. Eu quero comprar, um número maior de pessoas tem a sensação de que aquilo realmente foi feito para ele. Por quê? Porque a gente tem esse canal. Como vocês usam esse canal? Como é que vocês colhem, né, esse dado para, de repente, costurar a ideia ou para usar esse monte de ideias, que é legal, tem um poder criativo muito bom, para atender o máximo possível esse cliente? É interessante porque você falou uma coisa que a gente sempre discute aqui, que é a questão do serviço. Isso. Ninguém acorda falando, vou patrocinar um seminário. Ninguém. Ou ninguém fala assim, vou patrocinar uma série de entrevistas num portal. É interessante porque o serviço, ele é muito mais comprado do que vendido, né? Exato. No sentido de que a pessoa que toma a decisão de comprar, né? Porque ela vai ser abordada e você faz um convencimento. Não é aquela coisa assim do tipo tirar um pedido. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Eu acho que a gente tem um ponto a nosso favor, que a nossa empresa, ela nasceu e se consolidou muito fruto de um trabalho de boutique, né? Em todas as nossas áreas, isso é muito nítido. Sim. Desde a nossa área de comunicação, de PR, grupo empresarial, os eventos, sempre um trabalho muito personalizado. Então, a gente se especializou em ser bons ouvintes. A gente é muito disciplinado no sentido de estar muito presente e conversas olho no olho. E com isso, a gente vai conhecendo profundamente os nossos clientes e, às vezes, numa conversa informal, a gente capta e muitas vezes é o cliente que capta e a gente já teve casos que o cliente, ele propôs até o negócio pra gente. Sim. Porque ele, na conversa, você pode fazer algo por nós. Então, nós nos especializamos em ser uma empresa de comunicação, de eventos, mas não com um papel institucional, mas de nos tornarmos um meio de acelerar os negócios para os nossos clientes. E isso tem funcionado muito bem. Nós hoje temos como medir isso, os clientes têm, claro, esse retorno. Então, isso é um ganho, é um ativo nosso e eu acho que é o nosso diferencial até da concorrência direta e indireta que a gente tem. E isso é usado nesse planejamento, vocês trazem essa... Não. Acho que como não? Então, acho que a gente tem um ponto de agir, porque assim, existe uma habilidade e existe um diferencial. Existe um canal muito bem consolidado com esse cliente. Eu não sei se, por exemplo, a Luísa, quando você me fala, ou quando a Cris me fala que vocês compõem várias ideias, enfim, as pessoas começam a criar, me ocorreu aqui, se o cliente de vocês é convidado para fazer parte do planejamento. De que maneira? Que ideias seriam legais você ajudar a gente a construir, porque quando a Cris diz a nossa função é auxiliar o nosso cliente de que ele tenha mais valor no seu negócio, que ele consiga fazer melhor o seu negócio e que ele gere também no fluxo de caixa dele um resultado maior, como vocês desejam e estão planejando. Então, nesse processo de criação de ideias, diferente quando a gente tinha a revista,
a gente ficava esperando, né, a revista chegar, fosse semanal. Como a gente hoje olha, a revista chega lá, eu pego, né, de manhã no domingo, época, isso é dinheiro. Quer dizer, a gente espera, mas ainda é uma coisa interessante. É como se o editor, ou a revista, os jornalistas, enfim, tivessem que adivinhar o que vai ser interessante, ou é mais do mesmo. Eles põem a época, isto é dinheiro, isto é óleo, tudo aquilo, tá. O assunto é sempre o mesmo, de repente tem uma coisinha pequenininha, um pouquinho diferente. Quer dizer, ele não me acessa, ele não me pergunta. Talvez seja uma questão hoje mais de um conteúdo complementar do que aquele conteúdo primário mais importante, né? Porque você é confrontado todo dia e toda hora com informações digitais que te impactam de uma maneira muito grande. Isso. Aí quando você é acessado uma vez por semana, uma vez por quinzena, isso. Uma vez é por muito, mês, é muito longo hoje. longo. Muito, porque assim, a frequência que você é estimulado, ela é muito grande. E mais, você escolhe. Porque você vai escolhendo, você tem um menu vasto ali. O que eu quero? Isso me interessa, isso não me interessa, isso é superficial, isso eu olho 5 minutos, isso daqui me chama um pouco mais. Como no mercado financeiro. Quer dizer, você tem a comunicação, às vezes, do seu gerente, né, ou da pessoa que está cuidando do seu investimento, ele mantém um padrão, mas quando um cara te surpreende, outro dia, sem falar aqui o nome do banco, obviamente, a forma como a gerente teve um contato comigo por conta de uma operação, eu disse para ela, como você foi treinado? Porque você fala diferente, você faz diferente, você estabelece uma preocupação diferente. Você está me perguntando sobre coisas que as outras pessoas não me perguntaram, né? Vamos criar aqui então uma relação diferente, porque você tem algo mais interessante para me ofertar. E a palavrinha mágica que ela disse, que tudo bem, muitos podem dizer, mas eu vi ali a intenção dela pelo comportamento, pela atitude. Eu estou aqui para te atender, ela foi até o instituto, e lá ela disse assim, mesmo que você ache que alguma coisa não é possível ser feita, se outros bancos estão te oferecendo alguma coisa que você acha que a gente não tem condições de te fazer, eu quero que você se sinta muito à vontade para me acessar, para fazer contato. Vou deixar o WhatsApp, vou deixar aqui todos os canais, fora os formais, para que a gente possa ter essa relação. Isso é pouco, se a gente parar para pensar no que nós temos hoje de possibilidades quando falamos de serviço. Mas para esse mercado que é super condicionado, isso, a forma como ela abordou e a autenticidade tem todo o significado.